Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional. O Brasil está investindo de forma crescente em cooperação internacional para o desenvolvimento. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2010, o Brasil gastou um total de 1,6 bilhão de reais no exterior em cooperação multilateral e bilateral. Esses recursos foram aplicados em despesas realizadas por órgãos da administração pública federal, com cooperação técnica, educacional, científica e tecnológica, humanitária, apoio e proteção a refugiados, operações de manutenção da paz e com organismos internacionais. O país que mais recebeu a ajuda brasileira foi, em 2010, o Haiti. Para nos falar sobre a evolução dos gastos brasileiros com cooperação internacional para o desenvolvimento, coleta de dados que começa a ser sistematizada a partir de 2005, o nosso convidado hoje para o programa Agenda Econômica é o economista Dr. João Brígido Bezerra Lima, coordenador da Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional, COBRAD, que é uma operação coordenada pelo IPEA. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Dr. João Brígido, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Mas esse salto que nós verificamos em relação a 2010, comparando com 2009, são mais de 91% de dispêndios, né, na cooperação internacional. Como é que ele deve ser explicado e entendido? Inicialmente, cumpre agradecer a oportunidade de veicular esse trabalho, que é um trabalho inédito e um trabalho sem antecedentes do governo brasileiro e que tem sido muito bem recebido pela opinião pública mundial, principalmente centros de pesquisa, de estudos, universidades e a grande imprensa internacional. Mas a indagação interessante que permite chamar a atenção que o fato desse acréscimo de gastos reproduz a mobilização na cooperação humanitária nas operações de manutenção da paz, que tiveram no ano de 2010 uma acentuada demanda de apoio do governo brasileiro. Uhum. Bom, no caso específico, o senhor fala aí desses conflitos, né, o crescimento foi maior ainda. Nós tivemos um crescimento de 366%. Isso seria, então, hoje o montante maior daquele investimento brasileiro? Eu, jornalista Ronaldo, também aproveito a oportunidade para deixar claro que a cooperação brasileira, como foi inicialmente apresentada, ela se reproduz em gastos com servidores públicos, com militares e parcela de especialistas, servidores públicos que deslocam para esses países. Não configura, por conseguinte, um investimento como ocorre quando se fala das aplicações do BNDES, por exemplo. Então, esses gastos, eles ocorreram porque na América do Sul, em 2010, houve uma acentuada ocorrência de desastres naturais e, por exemplo, um terremoto no Haiti, com a incidência de cólera, hepatite B, afora a MINUSTAH, que é coordenada e comandada pelo Brasil, que é uma operação das Nações Unidas. Então, esse acentuado gasto registrado com cooperações humanitárias reflete a repetição de vários desastres naturais que mobilizaram a opinião pública mundial e, em específico, o Brasil, e especialmente na América Latina. Esclarece um pouco desse crescimento. Sim, o que o senhor diz, então, é que o investimento maior ou o gasto maior tem a ver com a própria estrutura do Estado que já existe. São os servidores, né? Não são recursos que o governo tem que aportar diretamente nesse país. Né? Na verdade, alguns deles, no caso de cooperação humanitária, ocorrem doações. Nesses casos, o deslocamento é autorizado pelo Poder Legislativo para que haja a doação de estoques de alimentos que são mantidos na Companhia de Abastecimentos, que é o fiel depositário, deslocados pela Força Aérea, mas que são ativos do Ministério da Fazenda. Logo em seguida são feitas aquisições para repor o estoque. Então há um efetivo gasto na aquisição, por exemplo, de alimentos, ou material cirúrgico, ou luvas para cirurgias, e vacinas
hipoclorito de sódio para que tenha o problema da dengue, o cólera, e a apropriação dos salários de gastos para deslocamento desses servidores. Então, na verdade, se não houvesse a mobilização, uma parte desses gastos ocorreria no próprio país normalmente. Agora, quando a gente lê ou escuta falar que o Brasil aumentou em 91% o seu dispêndio com recursos para a cooperação internacional, chama atenção porque o cenário internacional é de crise financeira, sobretudo dos grandes países, Estados Unidos, a Europa, naquela situação muito delicada, né? Sobretudo Espanha, Grécia e outros também. Nesse sentido, como é que deve ser entendido assim, o Brasil, mediante um cenário muito adverso, mesmo assim, está expandindo a sua cooperação internacional? O protagonismo do Brasil, o primeiro trabalho, como foi mencionado, nós levantamos de 2005 a 2009, o que não era muito acessível, não era uma prática comum resgatar esses gastos. Eles existem, estão disponíveis, mas ficam nos registros de cada órgão executor. O ineditismo é reuni-los, todas essas formas de cooperação, e compartilhar com o resto do mundo o esforço que há algum tempo o Brasil já vem fazendo. Historicamente, o Brasil era recipiendário de cooperação. Muitas das coisas que fazemos hoje, seja, por exemplo, na Embrapa, pesquisa agropecuária, nós recebemos aportes de cooperação externa. Com o desenvolvimento e fortalecimento de Fiocruz, Caixa Econômica, Embrapa, IPEA, começa a haver uma excelência, referências de centros de excelência mundial, o que aumenta a demanda principalmente na área do conhecimento. A cooperação brasileira tem duas características essenciais, que crescem. Uma é as suas instituições, que cada ano ficam mais fortalecidas e de reconhecimento mundial na área do saber, do conhecimento. Então, a característica básica que começa a surgir a partir de 2010 é a transferência de conhecimento, que é imponderável e que não vamos medir pelo gasto e pela efetividade. Por exemplo, o que o Brasil transfere de competência e de conhecimento para o sistema de saúde do Benin, na área de doenças falciformes, contribui para dar uma expectativa de vida quase que o triplo do momento. E isso é uma pesquisa desenvolvida com intercâmbio, com seminários lá, como aqui no Brasil. Então, a expressão do gasto, nesse caso, é irrelevante para o impacto que tem nesses países. O próprio trabalho da Caixa Econômica em África é impressionante nos países de língua portuguesa, a adoção de procedimentos que para nós são usuais, corriqueiros, e que passam a racionalizar esses países. Então, no momento, a partir de 2005, o trabalho mostra que é possível resgatar esses números. E nós temos aperfeiçoado, por um lado, o resgate desses valores. Antes, a tradição era só na cooperação técnica. Daí a parceria inicial com a Agência Brasileira de Cooperação, cujo mandato é claramente definido na cooperação técnica. Esse trabalho agrega a cooperação científica e tecnológica, que é crescente. A presença do Brasil em alguns projetos diferenciados de geração de energia, de soluções tecnológicas sofisticadas. Vamos encontrar projetos com a Argentina, de energia síncrotron. Você tem observatórios na área de telescópios no Chile, e, ao mesmo tempo, você tem programas de milho, feijão, mandioca no Haiti, na Bolívia, que tem uma agenda bem diversificada. E, a partir de 2010, desse relatório que é dado margem, fica evidente que a nossa característica é fazê-lo com servidores públicos, o que reduz o custo, só o custo de manutenção, e de instituições públicas, diferentemente de outros países que têm quadros de consultoria que são deveras muito mais dispendiosos do que o custo básico que é apresentado nessas estatísticas. O crescimento, no caso desse ano, decorre muito desse envolvimento humanitário. O Brasil assume uma posição relevante com a FAO, agora a partir desse ano, onde a presença, o combate à fome, os programas, as soluções dadas com leite materno, com essas soluções que dão a qualidade de vida e de baixo custo e de tecnologia mais acessível, explica, por um lado, a solidez, a projeção que o país tem assumido nessa área da cooperação. Eu diria que, muito claro, uma linha de parcerias.
na verdade, o Brasil não repassa os custos básicos da pesquisa básica que foi desenvolvida ao longo do tempo. O que é pródigo, o que se é recebido para países em desenvolvimento é que esses custos não são repassados para o parceiro. Só apenas apresentado o que representa o deslocamento e apropriação, ou a realização de eventos com servidores, ou trazendo bolsistas, que é um programa muito interessante, programa muito importante do Ministério da Educação e de outros 2 ministérios, que é a vinda de bolsistas estrangeiros, principalmente de África, para cursarem o curso de graduação e pós-graduação no Brasil, com a perspectiva de retorno aos seus países. Então, o crescimento, por um lado, nós refinamos o levantamento, estamos utilizando procedimentos que chegam mais próximo das ações e esses eventos que, repito, grande parte o envolvimento na área de inclusão social. É impressionante que na pauta estão presentes desde treinamento de jovens, a inclusão social de jovens no futebol, e isso começa na América Central, Caribe e reaparece na África. Como é feito isso? Qual o papel que o futebol tem exatamente? É uma boa pergunta, porque isso ocorre, o exemplo que me ocorre no momento, é a presença brasileira no Haiti, e a ida da seleção brasileira, por exemplo, tem aí uma dimensão de um lado da cooperação. Isso resultou em jovens vindo em grupos serem treinados em alguns programas de não governamentais, havia em São Paulo, o Gol de Letra, e há um intercâmbio primeiro desses jovens e depois do próprio técnicos. Isso foi seguido por demandas de países de África. Antes da gente entrar assim, mais aprofundadamente nos tipos de cooperação, eu queria colocar uma questão para o senhor. O senhor aborda aí que nós também recebemos cooperação. Essa presença maior do Brasil fora, ela seria importante também para fortalecer esse papel do país no cenário internacional e até para fortalecer a cooperação que nós recebemos? Em outras palavras, um país que quer se inserir no mundo, ele necessariamente precisa ter uma presença maior em cooperação internacional? É evidente que a cooperação técnica, a cooperação brasileira para desenvolvimento internacional, ela está vinculada às diretrizes políticas da política externa brasileira, que abre as perspectivas que o senhor mencionou, seja no comércio, seja no investimento e na cooperação propriamente dita. A diferença é que nesse lado da cooperação, ele decorre, como falei, das capacidades, das experiências bem-sucedidas que o Brasil acumulou nas diferentes áreas. Seja, inclusive, a cooperação dentro das áreas militares, onde você treina, onde você recebe efetivos, e que não é uma cooperação militar, mas são treinamentos. São as polícias pacificadoras, onde o método, uma parte dessa cooperação, ganha características da gestão. A gestão de um serviço de saúde das dimensões nacionais como a nossa. Como compartilhar uma gestão de programas sociais, não necessariamente o financiamento desses projetos. Mas a vinculação com a cooperação recebida, que eu mencionei no início e é o objeto da sua pergunta, ela nos leva para o seguinte ponto. O Brasil, em áreas como a Hemobras, uma empresa criada pelo Brasil, que trabalha com hemoderivados, é muito forte a perspectiva, e a cooperativa hoje persiste ainda e deverá continuar dos conhecimentos da área de França. Então, recebemos e continuaremos com uma perspectiva de estruturação e fortalecimento, por exemplo, desse tema de hemoderivados, que a Hemobras cuida. Isso não corresponde a um desengajamento de outras áreas onde o Brasil presta. Se eles são bilaterais, é país a país, e isso tem com França nesse sentido, e ao mesmo tempo nós oferecemos algumas soluções de tecnologias recebidas da França. Por exemplo, a agricultura tem muitas áreas, o que o Brasil desenvolveu da cooperação recebida hoje, me arrisco a dizer que é superior e de melhor qualidade do que a recebeu. Então elas se desvinculam porque não é o mesmo mecanismo, mas tem raízes comuns. Doutor João Brígido, nós temos aqui uns dados, umas tabelinhas, eu vou ler e pedir ao senhor depois que faça um comentário, né? Porque o que nós vimos pelo livro que o IPEA produziu é que os ministérios e organismos públicos que mais gastam com a cooperação, talvez o
o verbo gastar aí soe mal, né? Mais invistam, talvez, porque investir no futuro de uma relação cooperativa, solidária. Mas os que mais despendem recursos com a cooperação internacional são, pela ordem, Ministério de Relações Exteriores, 26,1 milhões. Isso estamos falando de 2010, né? O Ministério da Saúde, com 9,4 milhões. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com 8,9 milhões. A Secretaria de Política de Igualdade para as Mulheres, 6,8 milhões. Pela ordem, né, de prioridade. Como é que o senhor descreveria a importância, o papel que estão desenvolvendo, dados que são os que lideram a cooperação? Essa tabela, esse quadro, reflete, por exemplo, no caso do Ministério das Relações Exteriores, a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, todo o orçamento, tudo que é deslocado pelo Ministério para que se realizem as missões e a cooperação técnica, são apropriadas com gastos pela ABC. Então, praticamente é o orçamento que, se comparado para o tamanho das demandas, é muito pequeno. Se comparado com os 170 países que solicitam, é uma cooperação técnica arrojada, imensa. Não for o tamanho do Brasil, mas o número de países com que o Ministério das Relações Exteriores e a ABC atua, faz com que essas missões, esse orçamento é praticamente o orçamento da ABC, que é transferido para esse tipo de gasto. Feito o papel, a demanda, a cooperação técnica, aí me permitam os colegas do MRE e da ABC, a cooperação técnica é feita mediante demanda, mediante solicitação dos países. O Brasil não tem um tour onde ele fizesse uma oferta, um merchandising. Isso decorre de demandas e que resultam no uso do orçamento. O segundo ministério, pela ordem, é o Ministério da Saúde. E ainda no Ministério das Relações Exteriores você tem o programa de CGFOME, que trabalha com alimentação, com fome, com inclusão social, que demanda em África uma pesada presença brasileira. De saúde você tem aleitamento materno, você tem doenças sexualmente transmissíveis, que são programas que em África têm uma receptividade muito alta face o impacto. E aí seguem-se alguns orçamentos de menor expressão e custo, mas você tem Fiocruz, que também é agregado ao Ministério da Saúde, que tem uma presença marcante. Creio que isso explica a apropriação dos orçamentos. De novo, são gastos com infraestrutura pessoal e não investimentos em máquinas e equipamentos. Não há fluxo de capital para nenhum desses países. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui outros elementos desse relatório sobre a cooperação brasileira internacional para o desenvolvimento. Continue com a gente.